Olá, hoje nós vamos falar sobre a Semana Jurídica que acontece no início do mês de junho, numa promoção da Unipac. Essa semana vai trazer muitas reflexões sobre os problemas jurídicos, as questões jurídicas, tanto da atualidade como assuntos também que são eternos, permanentes dentro de uma universidade. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o professor da Unipac, que é coordenador do curso de Direito, doutor professor Marcelo Venturoso, que vai falar para a gente sobre a programação. O que vem de novidade aí para a gente? Seja muito bem-vindo, viu, Marcelo? Olá, Lacira, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de trazer aqui para todo mundo um pouquinho dessa semana que acontece já há muito tempo na Unipac. É um evento que a gente traz para os nossos alunos, mas que também é aberto à própria comunidade. Esse evento nesse ano vai contar, como nos anos anteriores, com 4 dias, são 4 dias de evento. Os 2 primeiros eles vão ser palestras para os alunos, voltados para a área do direito. Então são áreas do direito que são novidade e que vão trazer para o nosso aluno uma perspectiva prática de atuação quando saírem de lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação no direito do agronegócio, que é um tema regional aqui para nós, que tem um campo de trabalho muito vasto para o profissional do direito. A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades do direito médico, né, que vem vindo com bastante força, a atuação nessas questões de judicialização de saúde, a própria atuação na defesa dos profissionais de saúde, e também vamos falar um pouquinho sobre a atuação no direito previdenciário, tá, que é uma área bastante difundida, bastante importante, que também tem um campo profissional muito grande para os profissionais de direito. Na quarta-feira, a gente faz um projeto, a gente apresenta o projeto de extensão dos alunos do primeiro, segundo e terceiro períodos. A ideia aqui é sustentar um dos 3 pilares da faculdade, né, do ensino superior, que é a extensão. A gente tem, no caso aqui, o ensino, com as palestras, e a extensão, que é levar a universidade, levar a faculdade para a sociedade, para que a sociedade possa usufruir de tudo aquilo que a gente está construindo lá dentro. De que maneira que vai levar essa faculdade para a sociedade? Bom, a ideia é o seguinte, essa matéria específica de extensão que os meninos estão fazendo, eles estão analisando as instituições e as organizações não governamentais de Uberaba e vendo a estrutura jurídica delas, o que elas precisam fazer para se organizar, para ter condição de se regularizarem, para se tornarem efetivamente regulares e não só uma associação de fato, uma associação de direito, com estatuto, registrado, e que nesse caso acaba usufruindo também da possibilidade, inclusive, de recebimento de recursos públicos, seja através de emendas parlamentares, seja através de convênios diretamente com o município. E essas entidades já foram mapeadas pelos alunos? Nós temos muitas em Uberaba, né? Sim, são muitas, os alunos já mapearam, já encontraram. Obviamente, infelizmente, a gente não consegue trabalhar com todas as entidades, a gente selecionou algumas entidades que apresentavam esses problemas e elas vão também contar um pouquinho para nós lá na quarta-feira dessa experiência, né, que foi feita lá com os meninos do primeiro, segundo e terceiro períodos. Estudo sobre a responsabilidade do nosso professor Gleis Marcel, que vem capitaneando essa matéria de extensão nesse período, nesse primeiro semestre de 2024. Quais as entidades que já foram convidadas para estar participando dessa Semana Jurídica com vocês? Bom, a gente convidou aí, dentre várias instituições que já estão trabalhando com a gente convidou instituições ligadas à promoção da igualdade racial, a gente convidou instituições daqui de Uberaba mesmo, por exemplo, Pequeno Galileu, instituição Raio de Luz, que são instituições que trabalham aqui em Uberaba, além de outras que vão participar também nessa temática, trazendo um pouquinho da experiência aí dos alunos e desse aprendizado, no final das contas, que os alunos trazem e levam para essas instituições. E quais são os palestrantes convidados para essa semana? Bom, são 4 palestrantes, a gente tem o Dr. Jorge Alvim e a doutora Ciciane, que vão falar na segunda-feira sobre o direito médico. A doutora Ciciane é uma advogada que não atua aqui em Uberaba, atua em Catanduva, ela é formada em Uberaba, mas atua em Catanduva. O Dr. Jorge Alvim atua aqui em Uberaba com direito médico, é um advogado que atua aqui em Uberaba com direito médico. Na terça-feira a gente tem a presença também do nosso professor, o professor José Elias de Rezende Júnior, que é um dos grandes nomes do direito previdenciário aqui em Uberaba, sempre está presente nos congressos de direito previdenciário. E também na terça-feira o Dr. Peterson Chimango, que trabalha no direito do agronegócio. É um advogado com uma experiência muito ampla nessa área do direito do agronegócio e que vai trazer um pouquinho dessa dinâmica, desse trabalho que envolve não só uma área do direito, mas inúmeras áreas do direito que dão oportunidade profissional para os nossos alunos. Você falou que a semana é para os alunos da Unipac, mas é aberta ao público de modo geral.
Como que esse público da comunidade pode participar? Tem que fazer uma inscrição? Como é? Bom, não é necessário fazer nenhuma inscrição. Esse evento está sendo realizado novamente, desde o ano passado, ele está sendo realizado novamente em parceria com a OAB de Uberaba, com a 14ª subseção, que está cedendo para nós o auditório, que está fazendo uma divulgação com os advogados. Então é um evento para os alunos, para o advogado e para a comunidade externa. Então todos aqueles que quiserem participar, principalmente nos dias na quarta e na quinta-feira, que são assuntos bastante amplos. Na quinta-feira a gente tem a apresentação do júri simulado dos meninos do 9º período. Então para aqueles que quiserem participar é só comparecer na sede da OAB a partir das 19 horas, que já se inicia os nossos trabalhos lá. Aí vai fazer a inscrição lá na hora mesmo, não tem necessidade de fazer uma inscrição prévia. Fala mais para a gente sobre o júri simulado, que é algo assim que movimenta bastante, traz uma curiosidade, né? Exatamente. O júri simulado acabou se tornando uma tradição da Unipac. O professor Gleis também, que capitania tanto a questão do projeto de extensão nesse ano, ele sempre trouxe para nós essa possibilidade de fazer o júri simulado. Esse júri simulado é uma oportunidade que os alunos têm de trabalhar com a aplicação do direito mesmo e entender em uma simulação, em um julgamento simulado, como que funcionaria isso lá no júri mesmo, quando eles tiverem a oportunidade de estar atuando no júri, seja como advogado, como juiz, como promotor. Ali a gente tem todos os personagens do júri. A gente tem o réu, temos os jurados, temos as testemunhas, advogados de defesa, a promotoria, o juiz, e quem faz esses papéis são os próprios alunos. Inclusive os alunos dos outros períodos atuam como jurados. Então, a gente não sabe o resultado, é sempre uma surpresa e isso vai depender muito da argumentação dos alunos que estão defendendo o réu e da argumentação daqueles alunos que estão no papel da acusação, no papel do Ministério Público. E é baseado em algum caso real ou é fictício? Não, o júri simulado é baseado em um caso real, em um processo que já foi julgado. Em Uberaba, em Uberaba, em Uberaba. Esse ano especificamente é um processo bastante polêmico, de grande repercussão, que gerou repercussão, que foi a morte de uma estudante de medicina aqui em Uberaba, e esse é o processo que vai ser trabalhado pelos alunos, tá? Que foi encontrada no Rio Grande. Exatamente. Teve grande repercussão esse grande caso, repercussão. Né? E aí eles se preparam, eles estudam, eles são orientados por vocês. Sim, durante um certo período? Durante todo o semestre, os alunos do 9º período se dedicam a estudar esse caso, então eles se aprofundam nesse caso, se aprofundam nas provas que foram produzidas, nas peças produzidas pela defesa, pela acusação, no laudo pericial que foi feito na oportunidade tanto do inquérito quanto da própria ação penal. Então é um estudo completo mesmo, bastante aprofundado, que os meninos do 9º período, que vão atuar principalmente como juiz, advogado de defesa e acusação, Ministério Público, fazem se aprofundando nos autos. E levam muito a sério? Muito a sério. A gente tem grandes surpresas aí. Todo ano a gente acaba se surpreendendo com as decisões e com as próprias argumentações dos alunos. É uma oportunidade que nós também, professores, temos para avaliar aquilo que a gente está passando para os alunos, se aquilo que a gente está passando para os alunos está gerando resultado, essa capacidade de argumentação, porque no direito não basta, tem um professor famoso que diz, né, quem só direito sabe, nem direito sabe. Então a gente tem insistido muito com os alunos nessa questão de repertório. Os alunos precisam ter repertório, precisam ler mais, e nesse júri simulado é uma grande oportunidade para que os alunos mostrem esse repertório, capacidade de argumentação, capacidade de oralidade, de comunicação, de aplicação. De convencimento. Tem a persuasão principalmente, ali, né? Exatamente. Então ali é uma grande oportunidade de a gente avaliar se tudo isso que a gente está desenvolvendo no curso está gerando resultado ou não. É uma tradição também a própria semana, né? Tanto que vocês não colocam a primeira, segunda, terceira? Não, a gente não numera essas semanas, porque a gente, a princípio, realiza essa semana sempre uma vez por ano. Em alguns anos já foi realizado, inclusive, nos 2 semestres, quando a gente tinha, por exemplo, em anos de pandemia, nos 2 anos da pandemia, a gente tentou colocar a semana jurídica nos 2 semestres, exatamente por causa daquela monotonia da aula virtual, para motivar os nossos alunos. Era também virtual, era um evento de maneira virtualizada, mas trazia aspectos novos para os alunos ali, para eles terem a oportunidade de sair um pouco daquele ambiente tela, professor intermediado por uma tela, para que eles tivessem também a oportunidade de conhecer outras coisas. Então a gente sempre fala, é a semana jurídica do ano de 2024, ou do primeiro semestre de 2024. Quem sabe no semestre que vem, tendo a oportunidade, a gente até faça outra. Você já está na universidade há muito tempo, também tem vários anos que você é coordenador da instituição. Como que foi esse reinventar pós-pandemia?
Bom, Evaceira, eu digo que a pandemia ela trouxe para nós seríssimas dificuldades, não só para nós enquanto instituição, mas para nós enquanto ensino superior, né? Foi de uma hora para outra, a gente foi obrigado a ir para trás dos nossos computadores, perder aquele olho no olho com os alunos, perder aquele contato diário que a gente tinha com os alunos. Então a gente acabou tendo que se reinventar, né? Ter que ir para trás dos nossos computadores, reinventar a nossa forma de dar aula, porque na sala de aula você olha no olho do aluno, você vê o feedback. Na tela do computador, muitas vezes, o aluno nem tem condição de manter a sua câmera ligada, porque ele não tem um espaço adequado em casa. Isso foi uma dificuldade para nós, professores, mas também foi uma grande dificuldade para os alunos, né? Que tiveram também que investir o seu tempo, investir o seu dinheiro em equipamentos e reaprender a estudar, né? Quando a gente tem um retorno, a gente tem um novo choque, né? Mas a gente sai dali um pouco fortalecido e com a ideia que a gente não tem outro caminho a não ser estudar muito, continuar estudando muito, seja virtual, seja online, presencialmente, não importa, a gente tem que continuar estudando e muito, porque o direito exige muito da gente. Essa semana também, ela potencializa ou promove um network entre a comunidade jurídica da cidade? A ideia também é essa, Baceira. Como a gente tem a participação da 14ª subseção da OAB de Uberaba, a gente estende esse convite também para os membros, para os servidores do Fórum, para os servidores do Ministério Público, para os servidores da Defensoria. A ideia também é que os nossos alunos tenham essa possibilidade de conversar com essas pessoas, entender um pouco mais o que cada uma delas faz, formar mesmo essa rede de contatos dos nossos alunos, que a gente entende também que é muito importante. O conhecimento é essencial, mas esse conhecimento também, junto com uma rede de contatos, ajuda muito na vida profissional do nosso aluno. E como que está mesmo a formação acadêmica? Porque hoje a gente fala assim, a escola passa por uma crise, a escola lá de baixo, a escola de base, até chegar à universidade, né? Como é que está o interesse desses alunos? Como é que está a formação desses futuros advogados? Bom, a gente tem vários cenários, né, Baceira? A gente tem, mas basicamente a gente tem que lidar com uma grande dificuldade, que é a dificuldade de atenção. A gente hoje disputa a atenção com inúmeros aplicativos, com inúmeros softwares e jogos, e é distração o tempo todo, né? Então, a gente tem essa dificuldade de concentração e de dedicação dos nossos alunos. E isso acaba fazendo com que nós, professores, tenhamos também que nos reinventar. Não adianta mais aquele professor que abre um livro dentro de sala de aula e passa e fica só lendo, porque essa dinâmica já não funciona mais, os alunos já não respondem mais a isso, os estímulos são rápidos, todo mundo quer um resultado muito rápido. Cabe a gente fazer o equilíbrio. Óbvio que a gente também não pode entrar nessa pilha, porque o conhecimento do direito exige reflexão, exige crítica, exige leitura, mas a gente também não pode ensinar o direito como a gente ensinava há 30, 40 anos atrás, porque o mundo mudou, o ensino mudou, as necessidades mudaram, as próprias pessoas que estão vindo para a universidade também mudaram bastante, né? Isso é um panorama geral. Lá no nosso caso, a gente tem algumas particularidades, né, na instituição. A nossa instituição ela recebe um público que já vem de outras graduações, é um público que já tem outra profissão, na sua grande maioria, não é um público que sai diretamente dos bancos escolares de ensino médio. Então a gente tem um público que já tem uma formação e que já está interessado, ele está ali porque ele sabe que ele precisa, então ele está ali dedicado, e a gente consegue também verificar essa diferença, esse choque geracional também é muito importante e desafiador para nós, professores. Bom, é extremamente pertinente estar trabalhando a atualidade com esse modelo, com essa conduta de comportamento, mas como que vocês preservam os grandes filósofos jurídicos, os grandes mestres dessa área, enquanto referência e que pavimentou a chegada desses futuros profissionais do momento? Bom, Evaceira, eu sou os meus alunos que me conhecem sabem muito bem disso. Eu digo o seguinte, a gente não chegou aqui do nada, a gente não nasceu aqui, a gente foi criado, tudo isso que a gente tem hoje, isso foi criado através de muito estudo, muita luta, às vezes com muito sangue, suor. Então isso que a gente tem hoje não foi inventado por alguém de mente brilhante que criou, as coisas vão ser assim agora. Isso tudo depende da pavimentação, como você disse, dos estudos de grandes filósofos,
começando aí da Grécia Antiga ou até antes disso, quando a gente estuda isso em filosofia, passando pela história do direito, passando pela introdução ao estudo do direito, a hermenêutica, o estudo dos grandes cientistas do direito, e eu sempre tento trazer isso para dentro de sala de aula. Porque no primeiro momento você não sabe, para que eu vou estudar isso? Isso não parece interessante, eu não vou usar isso na minha vida prática. Mas eu digo o seguinte, se você entende o que aconteceu no passado, é muito mais fácil você compreender o que existe hoje. Quando a gente olha para o passado, a gente entende o hoje. Entendendo o passado, a gente entende muito melhor e aplica muito melhor o que a gente tem hoje. Olha, gente, Marcela é graduada em Direito pela Universidade de Uberaba, né, pela UniUB, é especialista em Direito Tributário, é mestre em Direito Público e também foi presidente do PROCON em Uberaba, né, Marcelo? Fui. É uma carga assim, de experiência que você traz e leva para a universidade. Sim, essa experiência do setor público, de ter atuado ali durante 2 anos à frente de um órgão público de grande relevância como é o PROCON de Uberaba, né, que tem uma projeção não só no estado, mas até uma projeção de reconhecimento nacional, o PROCON de Uberaba durante muito tempo, inclusive principalmente durante a presidência do saudoso Rodrigo Mateus, que foi um dos grandes presidentes que o PROCON teve, um dos grandes nomes públicos que a cidade de Uberaba teve, né, não só na área do direito do consumidor, mas o Rodrigo, de saudosa memória, ele colocou o PROCON de Uberaba num patamar diferente, um patamar um PROCON que foi reconhecido como o melhor PROCON de Minas no ano de 2017, um PROCON que era respeitado nacionalmente nos encontros nacionais que a gente tinha dos PROCONs, e eu entrei nesse espólio do Rodrigo, ainda quando ele estava aqui entre a gente, e aprendi muito com ele em 2018. É um discípulo dele. É um discípulo, sim. Eu me considero assim, muito longe do Rodrigo, mas eu me considero sim alguém que tenta seguir os passos dele. Vamos reforçar aqui então o dia dessa semana jurídica, o local e o horário. Bom, a semana jurídica então se inicia na segunda-feira, no dia 10 de junho, e o evento vai acontecer na sede da OAB de Uberaba, que fica ali na Avenida dos Advogados, na esquina com a Avenida Maranhão. O evento se inicia às 19 horas. Segunda e terça-feira nós teremos os ciclos de palestras, 2 palestras em cada dia sobre temas do direito. Na quarta-feira nós teremos a apresentação das instituições que estão trabalhando com os nossos alunos essa questão da regularização, da formalização jurídica. E na quinta-feira a gente tem a apresentação do júri simulado, sempre se iniciando às 7 horas, às 19 horas. E vai até qual horário? Isso depende, Bacília, depende do ânimo do júri, mas normalmente até 9 horas, 9h30, normalmente as palestras especificamente nesse horário, 9, 9h30, até para não ser cansativo, as coisas precisam ser um pouco mais rápidas, mas o júri ele pode se estender dependendo dos debates. Mas a princípio, 9h30, 10 horas, está todo mundo liberado. Não paga inscrição. Não paga, um evento gratuito, um evento organizado pela própria faculdade. Bom, terminamos aqui a entrevista com o professor Marcelo Venturoso, que é coordenador do curso de Direito da Unipac e também é professor da Unipac. Marcelo, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui. Eu desejo sucesso aí nessa semana. Vai ser eu que agradeço mais uma vez pelo seu convite. É uma honra falar com você aqui na TV Câmara. Muito obrigado. Sempre que precisar da gente, sempre que for preciso, a gente vai estar aqui atendendo esse convite, porque, de novo, para nós é uma honra estar aqui falando com você. Estou muito curiosa com esse júri aí, curiosa com o aprendizado que vem para os alunos, né? Porque isso é importante não só do ponto de vista acadêmico, mas para a sociedade como um todo, porque volta e meia todo mundo está precisando de um advogado, né, Marcelo? É exatamente isso. Agradeço a Maísa, nossa colega, que é acadêmica lá da Unipac, que está aqui com a gente. E essa programação você também pode acompanhar depois nos nossos canais do YouTube, viu? Agora continua com a TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia. Até breve.